Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês o caos vivo que tá essa cozinha. Olha isso, gente. Eu passei um dia inteiro fora de casa. A última vez que eu lavei a louça foi num domingo e esse vídeo eu gravei numa terça. E eu tava muito desanimada da casa, sabe? No domingo também, quando eu lavei a louça, que eu limpei a cozinha, também tava esse caos. Aí eu fui e arrumei. Mas agora eu quero tentar manter tudo limpinho, tudo arrumadinho. Mas é porque eu tenho muitos picos, né? De depressão, de ansiedade, então eu fico desanimada, né? E aí agora eu resolvi que se a casa ficar bagunçada, a minha mente também vai ficar bagunçada, né? Então com isso eu comecei com a lavagem da louça. Tinha muita louça, gente, muita louça. No domingo, nossa, essas motos maravilhosas que passam na rua da minha casa. No domingo eu fiz frango assado, macarrão, maionese. Aí o que acontece? Eu fui na igreja à noite e eu pedi pro Paulo César lavar a louça, né? Meu digníssimo esposo, lavar a louça enquanto eu tava na igreja e esquentar a janta. Mas ele pegou, acabou só esquentando a janta com a louça na pia do jeito que tava. Aí na segunda-feira eu fui pro hospital, né, ficar com a minha prima o dia inteiro lá, fiquei lá com ela. E aí, quando eu cheguei na terça-feira, e aí na segunda noite, ele fez janta pra mim, porque eu tinha acabado de chegar do hospital. E aí, quando foi na terça-feira, eu tive que lidar com essa bagunça. Inclusive, eu foquei só na cozinha, eu não limpei o restante da casa, não faxinei o restante da casa, não consegui lavar roupa, até porque tava chovendo no dia que eu gravei esse vídeo. Depois, a hora que eu levantei, foi a hora que o sol abriu um pouco, daí já tava tarde pra eu começar a lavar roupa. Então, eu continuei mesmo só na função da cozinha. Falei, não, vou dar uma atenção especial pra cozinha, precisava limpar algumas coisas. Ainda ficou coisa pra trás, como, por exemplo, eu queria ter tirado esse varão da cortina, né? Trocar a cortina, limpar o varão. Queria ter limpado os eletrodomésticos que ficam em cima do armarinho, que fica em cima da geladeira. Queria ter higienizado os meus talheres, né? Mas só que eu comecei tarde já a lidar com a casa, porque tava muito frio, né? Eu tava também muito desanimada, mas eu falei, não, eu preciso me animar, preciso levantar, preciso fazer as coisas. E a hora que eu peguei foi que foi. Porém, hoje, que eu estou narrando esse vídeo, que é no dia seguinte, eu já fiquei resfriada. Acredito que foi por ter lavado a cozinha, por ter limpado a geladeira, né? Que é um lugar bem frio, bem gelado. Estou bem pra baixo, assim, bem resfriadinha, bem prostrada. Mas se Deus quiser, logo eu melhoro. Gente, olha o tanto de louça, né? Eu fiquei meia hora, mais de meia hora, acho que uns 40 minutos quase, lavando toda essa louça. Limpei a pia, né? Antes de começar, um pedacinho da pia, e depois eu higienizei o restante da pia no decorrer do vídeo, vocês vão ver aí. Mas tinha bastante louça, acho que quase todos os meus copos, meus talheres estavam tudo na pia, lavando. E aí eu detesto, gente, fazer qualquer tipo de coisa na pia desse jeito, na pia suja, né? Mas como, né, eu não tava bem, tipo assim, praticamente não tava em casa, então pra mim não tinha problema que, tipo, eu não tava precisando usar a pia, né? Mas não pode, né, gente, a casa ficar desse jeito, que a gente só atrai coisa ruim, a gente só atrai espírito de preguiça, de procrastinação, né? Então a gente tem que manter tudo arrumadinho sempre, tudo bem limpinho, para que a gente também se anime, né? A gente fique num ambiente confortável, numa casa limpinha, numa casa arrumada. Ó, pra vocês verem aí a forma de domingo que eu fiz sobrecoxa assada. Gente, meu almoço de domingo foi maravilhoso, muito gostoso. Meu marido mesmo comeu, acho que 2, 3 vezes. Tava muito bom mesmo. Eu preciso repetir mais vezes. Eu tava tão desanimada, sabe? Tão pra baixo, que eu tava fazendo qualquer coisa, sabe? No domingo foi o primeiro dia do mês, inclusive meu mês. Hoje faltam exatamente 6 dias pro meu aniversário, né? E eu estou, não, 6 não, 5 dias pro meu aniversário. E eu, como foi dia primeiro, né, no domingo, eu falei, não, esse é meu mês, eu não posso ficar desanimada, não posso ficar pra baixo, então eu tenho que começar a cuidar mais da minha casa. Aí eu fui pro fogão, gente, que meu fogão, ele tava com um monte de pinguinho de gordura, pingo de feijão, essas coisas assim do lado, tanto que é aquela coisa, quando a gente deixa acumular, fica mais difícil de limpar. E eu tava achando muito difícil, tanto que haja braço, foi braço, viu? E meus braços até dolorido hoje. Já tava um pouquinho dolorido, né? Porque eu fiquei carregando o pacotinho da minha prima, né? A bebezinha, a Melzinha, no colo por bastante tempo. E querendo ou não, são mais de 3 quilos que ela pesa. Então, o braço da sedentária aqui doeu, né?
Mas aí, gente, eu fui esfregando tudo, joguei um multiuso aí. E aí fui depois passando um paninho, limpei o forno também. Só que teve algumas partes do fogão, gente, que eu nem gravei. Porque faz pouco tempo, né, que eu gravei um vídeo faxinando o fogão. Então eu não gravei tudo. Mas eu tirei as tampinhas, tirei os botões, tirei o vidro, na verdade tinha caído, gente. No dia que eu tava assando o frango, domingo, o vidro caiu. Aí caiu a pecinha lá dentro do forno, que não deu pra limpar. Mas, ó, gente, ficou limpíssimo, maravilhoso. Eu só não esfreguei mais essa parte da chapa do fogão mesmo, porque eu preciso passar um diabo verde ali e por dentro do vidro que minha mão não entra ali dentro, porque senão eu ia limpar, mas ó, ficou bem limpinho. E não reparem nas frigideiras no forno, né, porque a gente que é pobre, a gente coloca a frigideira no forno mesmo. Aí eu parti pra geladeira, gente, que tava bastante suja, né, com bastante resto de sangue de carne, né. E aí eu limpei, nossa, até ficar bem limpinho mesmo. E voltava com o pano. Foi nessa hora aí que eu peguei bastante friagem, porque eu não desliguei a geladeira. Eu sei que eu deveria desligar pra limpar, mas eu acabei não desligando. Limpei com ela ligada mesmo, porque eu tenho muito medo de mexer na tomada que fica a geladeira, porque às vezes ela dá uns pipocos, sabe? Mas eu tive que desligar depois pra poder limpar o micro-ondas, porque eu precisava tirar o micro-ondas do lugar, né? Então acabou que eu acabei desligando mesmo. Mas aí eu limpei tudo certinho, eu lavei as prateleirinhas, fui colocando as prateleiras aí mesmo, só lavei com água e sabão. Aí depois parti para a parte de baixo da geladeira. A parte de baixo tá meio vazia, né, gente? Afinal de contas, estamos bem no inicinho do mês. Aí eu fui tirando tudo para poder limpar, lavar, né? Essa minha geladeira aí, ela parece grande, né, por fora, mas ela é bem pequena, então ela é bem fácil de limpar. Eu passo uma buchinha com detergente e aí depois eu passo um paninho, né, tirando a espuma. Eu sei que tem gente que gosta de jogar água, né, mas às vezes eu jogo água, mas a maioria das vezes eu fico com medo de tacar água e acabar queimando, né, a geladeira. Mas ficou tudo bem limpinho, gente. Nossa, uma satisfação, né, de ver a geladeira limpinha. Eu tinha limpado ela antes do aniversário da Maria Helena, mas aí depois, como teve o aniversário, a gente colocou bolo, colocou doce, as coisas dentro da geladeira, acabou sujando, né? Então tinha que higienizar, tinha que limpar. E eu só estava esperando me dar um pico de energia desse para mim poder começar. E toda vez, gente, que eu limpo a geladeira, eu me confundo com as prateleiras do jeito que eu gosto, né? Eu sempre coloco uma mais para cima, outra mais para baixo, mas depois eu arrumei aí e fui colocando. Tem bastante água gelada na geladeira, pelo menos. Aí eu fui colocando, guardando as coisinhas, né, dentro da geladeira. E aí eu parti já, né, pra parte da gaveta da geladeira, tinha bastante limão duro, velho. Aí eu fui jogando tudo fora, lavei a gaveta, arrumei tudo certinho. E aí eu fui limpar a parte de fora da geladeira e em cima desse armário, que inclusive eu queria muito puxar a geladeira pra lavar embaixo, mas não dá, porque esse armário está uma parte dele só caída em cima da minha geladeira. E então não tem como eu tirar ele. Eu precisava que o meu universitário dessa casa me ajudasse, mas é bem difícil, porque ele é bem difícil de fazer as coisas que eu peço pra ele. Mas enfim, a geladeira, gente, por fora ela tava bem suja também, porque não teve um dia que a gente assou carne e coloca a mão, né, na geladeira, fica tudo preto de fuligem, de carvão. E aí essa lateral que fica com o fogão também fica toda respingada de gordura, respingada de feijão, de molho de tomate, essas coisas assim. Só que daí, se a gente deixa secar, ele endurece e fica muito difícil de sair. Mas aí eu passei um bombrilzinho lá também, que ajudou. Saiu tudo, graças a Deus. Ficou tudo bem limpinho, tudo bem certinho, né? Eu joguei um multiuso ali, aí deu tudo certo. Tive que passar algumas vezes, né? Voltar com o bombril, com a buchinha, mas deu certo. Aí no outro lado também, eu também fiz o mesmo serviço, né? O outro lado tava menos, mas até tinha um pouco, né? Mas tava menos, pelo fato de não ficar encostado no fogão, né? E, gente, vocês vão ver depois que a minha bunda ficou toda branca no vídeo. Eu fui reparar só depois, porque eu encostei na parede, né? Aí, e essa parede tá com muita umidade, gente. A minha casa tá com muita umidade, tanto que esses pretos que vocês viram na lateral da pia, perto do lixo, atrás do meu fogão, é tudo umidade. Eu preciso dar um jeito de acabar com a umidade para poder pintar. E eu pensei em passar ali uma buchinha com alguma coisa, mas só que eu tenho medo de
terminar de sair, de descascar, né, a pintura da parede, porque as tintas que a gente usou aqui dentro são à base de água. Então, se a gente passar a buchinha com água, ela começa a sair. E o fundo dessa parede tá vermelho, porque a minha irmã, quando morou aqui, ela pintou as paredes da cozinha todinha de vermelho. Então, você já pensou, se fica tudo vermelho. Aí eu pensei, não, eu vou ver se eu consigo arrumar, né? Mas, gente, tá tão difícil as coisas que até agora eu não consegui mexer nessa parte da infiltração da cozinha. Eu quero colocar um piso, né, naquela parte ali que fica muito melhor para poder limpar. Aí, mas ainda não, né, Deus não preparou. A hora que Deus preparar, a gente vai fazer tudo certinho do jeito que eu quero, né? Que eu tô muito empolgada para isso. Aí eu limpei o micro-ondas, gente, meu micro-ondas estava bem sujo. Eu não uso muito micro-ondas, é mais o Cezinha que usa no dia a dia para esquentar água para fazer leite, né? Para fazer leite em pó todo dia de tarde, mas eu quase não uso muito micro-ondas, não. Aí eu limpei a mesa e fui pro armário, gente. Esse meu armário aqui, ele é bonito, eu gosto muito dele, porém essa parte preta suja bastante, mas ainda bem que é preto também. Mas não é que suja, mas é porque junta muita poeira e dá pra ver a poeira de longe, né? Aí, gente, eu fui passando buchinha mesmo, com detergente neutro, mas não a buchinha encharcada. Só a buchinha com detergente, tem gente que não gosta, né? Mas, eu pra mim tem que passar, porque senão parece que não fica limpo, né? Aí eu limpei essas rebinhas também aí que junta bastante sujeira e ainda saiu as lateralzinhas, então às vezes tem que tomar cuidado pra não arranhar, porque chega a arrancar sangue, gente, arrancar couro da gente esse negócio. Aí eu fui limpando, né, tirando o pozinho dos potes de mantimento, né, tudo certinho. Daí quando eu fui limpar, gente, voou o potinho meu, caiu todo meu orégano no chão. Eu fiquei revoltada da vida, perdi um monte de orégano, mas ainda ficou um pouquinho no potinho, graças a Deus, né, pra me poder usar. Mas aí eu fui limpando todas as tampinhas, né, um por um, porque ainda não acabou os temperos. Eu gosto de tirar quando já acaba o tempero, porque daí, senão, quando eu vou colocar de novo, tá tudo molhado, né, por mais que a gente tente secar, mas ele não seca 100%, aí acaba estragando o tempero que tá lá dentro. Aí eu terminei de limpar, né, o armário e fui pra finalização da pia, né? Porque a pia eu deixei por último, porque sempre ia e voltava lavando pano, lavando a bucha. Então, acaba que sempre suja a pia. Então, se eu deixasse a pia limpinha e voltasse, né, fazendo as coisas, ia sujar tudo de novo. Aí, eu limpei essa parte aí, né, da pia que tava bem suja, bem encardida. Aí, limpei, né, papel, então, que é aqueles papel de colar na parede, né, papel de parede. Aí, E é ruim, gente. É ruim porque gruda bem gordura nesse papel de parede e fala que é lavável, mas não sai. E quando a gente passa as coisas, sai toda a tintura. Por isso que eu não vejo a hora de colocar piso em toda essa parte aí, pra já não ter mais esse problema com isso. Mas, ó, pra vocês verem, eu limpei tudinho mesmo, tudinho. E aí dei uma boa higienizada na pia, né? Pra mim poder ir pra parte do chão, né? Que aí já tava finalizando, já tava no fim, já, graças a Deus, eu já tava já com frio, porque aí já nessa hora pode ver que já tinha caído bastante o sol, tava esfriando muito, e eu tava toda molhada, né, com o short molhado, com a barriga molhada, aí ó, eu varrendo a quantidade de orégano que tinha caído no chão, aí eu joguei detergente no chão, mais multiuso, e comecei a esfregar com a vassoura. Aí esfreguei bem, eu queria empurrar a geladeira, mas como eu falei pra vocês, não dá pra empurrar, porque é ela que tá segurando o armário que tá lá em cima. Mas aí esfreguei bastante o chão, porque tava bastante engordurado, tinha restinho de comida, né, que cai embaixo do fogão, essas coisinhas assim, né. Aí fui puxando tudo com o rodo. Essa casa é meio difícil, porque ela tem uns desníveis, né, no chão, mas aos poucos eu fui conseguindo, né, tive que ter bastante paciência. O chão ainda ficou bem molhado, bem úmido, demorou para secar, né, por conta do frio, que tava meio friozinho aqui. Mas no fim, gente, eu consegui concluir a limpeza, graças a Deus. Ficou tudo muito bem limpinho. E como vocês sabem, né, a vida de dona de casa não para. A cozinha tava limpinha e logo logo eu já tive que sujar ela tudo de novo. Eu inventei de fazer um arroz doce. Eu não sou muito fã de arroz doce, mas o Cezinha gosta bastante e eu aprendi a fazer a semana passada, fiz pela primeira vez e hoje eu repeti de novo, né, pra ele. E aí cozinhei feijão, fiz a janta e olha a paz, gente. Nossa, não tem sensação melhor, né? Pena que dura muito pouco essa paz, esse sossego. Mas nossa, eu fiquei muito contente de ver minha cozinha bem limpinha, né? Porque acho que a cozinha é um dos ambientes, cozinha e banheiro, né, o que mostra se a gente realmente é uma pessoa que tem higiene, né, que sabe limpar uma casa e tudo mais. Mas eu fiquei muito, sabe, foi muito satisfatório pra mim essa limpeza.
Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui pra mim, deixa um comentário. A gente já bateu a marca de 1.000 inscritos. Agora eu quero monetizar o canal. Preciso só das 4.000 horas assistidas. Então colabora aí. Vai assistindo os vídeos, coloca na janela e vai lavando uma louça, vai assistindo meus vídeos. E eu pretendo trazer muitos conteúdos ainda durante esse tempo. Mas é isso, um beijo, fica com Deus e tchau.